Os abusadores da alimentação. Filipe. Em soturno campo, ao lado de denso conjunto de árvores retorcidas, sem qualquer vegetação, podia-se visualizar um enorme vulto, roliço e pesado, quase implantado no chão barrento. Ali campeavam as reflexões sofridas de um desencarnado. Vivi minha vida para comer e beber, beber e comer, até não poder mais engordar e nem se levantar da cama. Risos nervosos. A minha fenomenal barriga ocupava todo o espaldar de um monte de barro à minha frente. E eu não conseguia me mexer. Sabia que tinha morrido, porque não mais podia comer, algo que sempre quis. Ali eram restos atirados por aqueles desgraçados vagantes e não me satisfaziam. Eu sempre supus ter explodido quando saí da vida, pois meu tamanho era impressionante. Estava paralisado como sempre estive, senão em cima de uma cama, depois nessa pedra imensa e escura. Havia uma diferença, no entanto, pois ali era muito mais quente e isso me incomodava. Minha pele se soltava em camadas, parecendo o véu de uma noiva, enquanto minha testa expelia um suor estranho, esverdeado e gosmento. Morria de novo, agora, de fome. Recordo-me da minha rotina diária. Assim que acordava, antes de mais nada, exigia o meu lauto café da manhã, servido pela minha mãe. Ela ficava de prontidão para isso, pois eu a ofendia muito se tivesse que esperar pelo desjejum. Após engolir aquele imenso prato com vários ovos fritos, tiras de bacon, pães esmagados no caldo da gema dos ovos, tomates cozidos e coxas de frango, eu estava saciado por algumas horas. Nesse interim, minha mãe passava a fase da minha higiene pessoal. Não que eu ligasse para o cheiro ou para a limpeza em si, mas tinha que concordar, porque se formavam feridas enormes embaixo daquele gigantesco excesso de pele, encontrada em minhas pernas, braços e barriga. Havia dias nos quais eu nem conseguia ver os meus pés. As excreções eram também conduzidas por minha mãe, com material hospitalar. Se eu a agradecia por isso? Nunca achei que precisasse, pois ela me colocou no mundo e tinha a obrigação de cuidar de mim em todos os aspectos. Preferia estar vivo e não largado aqui neste lugar imundo. Deveria poder comer muito, como sempre, sem ninguém a impedir. Por que engordar seria um erro? Quem inventou isso? Nunca ofendi ninguém. É certo que fiz minha mãe trabalhar por mim desde que nasci. Meu pai não aturou e foi embora. Azar dele. Meus irmãos também não aguentaram. Diziam que eu escravizava a nossa mãe. Problema deles. Estruturei minha vida para comer e beber. Se gordo fiquei, era um problema somente meu, era o meu prazer. A verborragia dos magros sempre me soou irritante. Querem um mundo somente para eles e criticam as pessoas com sobrepeso, tais como eu. Muito ódio senti e recolhi-me meus próprios interesses, sem jamais me preocupar com outra pessoa. Houve uma guerra surda entre mim e eles, a sociedade que tanto me recriminou. Diziam-me que eu estava me destruindo. Ora, respondia, a vida era minha e só minha. Se eu quisesse acabar com ela, o problema era integralmente meu. Suicida eu? Só rindo. A verdade pura e simples é que Deus nunca foi justo e deixou de proteger gordos como eu. Sinto-me traído e repilo, como sempre fiz,
qualquer sacramento ou oração idiota. Na minha visão, minha mãe tinha a obrigação de desenvolver aquele trabalho. Foi ela quem me pôs no mundo. Nem eu sei por que vim parar neste lugar horrível. É outra mostra do preconceito contra obesos. Quero sair daqui e exijo auxílio imediato, pois estou esfomeado. Após o período necessário para sua conscientização do suicídio inconsciente, no seu caso, porém, quase uma certeza que cometera, Philip foi resgatado. A sua história terrena foi triste, pois ele teve muitas oportunidades para evitar o seu desenlace precoce. Philip era um obeso mórbido que viveu nos Estados Unidos. Nasceu com peso normal e assim viveu por longo período. Possuía um temperamento irritadiço e egoísta. Queria tudo que não poderia ter. Afastava de si as pessoas que buscavam apoiá-lo. Diante de um mundo cercado de nãos, entre aspas, ele começou a ativar a sua linha de escape na alimentação. Não soube lidar com a naturalidade da existência humana em sociedade, cada qual desenvolvendo o seu papel dentro das regras de convivência. Aos poucos foi engordando sem parar e sabia exatamente o que estava fazendo. Por vezes percebia que a sua obesidade incomodava seus familiares, e isso o deixava contente. Conforme atingia a fase adulta da sua vida, expulsou todos que criticavam construtivamente o seu estado e passou a viver apenas com sua mãe. Dominou-a por completo com chantagem emocional. A sua obesidade não decorreu de enfermidades, mas de seu livre-arbítrio. Consistiu no seu grito de irresignação contra a injusta vida, entre aspas. Ele percebia chamar atenção quanto mais comia e bebia. Por sua atuação, a família se desfez. O seu egoísmo só permitia que enxergasse o seu próprio bem-estar. Vizinhos, amigos, que ele nem mesmo reconhecia como tais, faziam suas compras. Nunca soube expressar gratidão a ninguém. A sua própria incompreensão em face da justiça divina produziu as vibrações que o levaram ao umbral, em situação difícil, mas necessária, pois jamais se ajustaria a uma colônia no momento de seu desencarne. Os desonestos. Juan. Eu me chamo Juan. Trabalhei toda a minha vida no plano físico em repartição pública, concedendo alvarás para construções e reformas. No entanto, jamais deixei de cobrar um acréscimo pelos seus justos e prestimosos serviços, risos. Alguns chamam propina, outros gorjeta, enfim, um mimo. Seria corrupto para algumas pessoas. São aqueles que não entendem os poucos vencimentos de um funcionário público. São os que não compreendem a necessidade de termos algo mais para a nossa subsistência. Qual o problema? Todos cobram tudo de todos. O mundo é assim e eu somente fiz parte dessa máquina desgastada e imoral. Vivia em país latino-americano, onde os servidores públicos eram acostumados a vivenciar a prática da propina. Eu cobrava pelos meus especiais serviços, afinal, desdobrava-me para atender todos os clientes. Passava da hora do meu expediente e ali estava eu, trabalhando sempre. Por que não poderia receber a mais por isso? Vez ou outra, algum familiar o questionava. Tio, não consigo aceitar essas desculpas que o senhor inventa para justificar os subornos que recebe.
Que é nada, nada disso é suborno. Cuida-se de uma taxa de urgência, porque eu acabo trabalhando fora do expediente para atender todo mundo. Mas isso é irregular. Quem não lhe paga, o senhor atende? Atendo, lógico, porém deverão esperar mais tempo. Por mais que sua sobrinha argumentasse, Juan não cedia, e também não ouvia a mulher, o filho único, nem qualquer outro parente. Vocês não entendem. Sou funcionário público, pago para trabalhar algumas horas do meu dia. Ora, se resolve trabalhar mais tempo, para atender todos os pedidos, é natural que deva ganhar mais. Tudo isso é uma questão de lógica. Juan passou toda a sua jornada de trabalho no plano físico como funcionário público e nunca deixou de cobrar propina pelos seus serviços, que ele, inutilmente, denominava extras, entre aspas. A corrupção de um servidor público apura-se justamente quando ele deixa de se contentar com seu salário e passa a exigir ou aceitar somas indevidas por parte de usuários do serviço público. Ele se manteve nessa toada a vida toda, e outro não foi o seu destino senão o umbral nebuloso. Os suicidas inconscientes. Manuel. Pare de fumar, homem de Deus. Você parece uma máquina. É um cigarro atrás do outro. Branquinha, não se meta nisso. É o meu prazer. Você sabe bem disso. Sei que você tem muito prazer demais. Quando não tá fumando, enche a cara de cachaça. Uai, outro prazer meu, mulher. Me deixe em paz. Não paro de falar quando vejo bobagem. E a comida? Você come mais que todos os nossos fios juntos. Tá gordo. Mal consegue respirar direito. Eita, larga do meu pé. São as delícias da vida. Se você não gosta, deixe os outros. Comer muito, beber demais, fumar bastante. O caseiro Manuel ainda era sedentário, mas a sua tarefa era cuidar de uma chácara cujos proprietários já não a usavam há anos. Uma casa de campo esquecida. Moravam ali, àquela altura, somente o casal, pois os filhos já tinham partido para outros lugares. Tratava-se de uma vida simples, sem luxo, honesta, mas repleta de elementos destrutivos do corpo físico, utilizados sistematicamente. Em certa ocasião, Manuel foi dormir e não mais despertou para a vida física. Acordou de um sono profundo e viu-se cercado de desencarnados curiosos, querendo saber o que ele fazia ali, pois não encontravam em seu perispírito marcas profundas ou intensas de vida errante. A sua primeira reação foi fechar os olhos, esperar alguns minutos e reabri-los, certo de que aquilo poderia ser um simples pesadelo. Mas não era, e a visão continuava idêntica. Os vultos o cercavam e ele avistava uma terra devastada, barrenta, formada por aclives e declives, além de tocos espalhados por todos os lados. Não havia sol, nem lua, nem sequer uma estrela. A escuridão reinava e a tênue luminosidade vinha de um lugar distante. Havia ainda, em alguns pontos, labaredas de fogo. Noutros locais, o brilho de seres que caminhavam por ali, e ao passar deixavam o ambiente claro e argênteo. Tudo lhe parecia muito estranho. Passou a questionar-se se estaria morto. Todo o tempo lhe foi concedido para formar as suas ideias,
pois naquela zona umbralina, como em outras, não há pressa para nada. Chegou à conclusão de que estava morto, mas não entendia a razão de não se encontrar no céu, prometido pelo padre da sua paróquia a pessoas tão boas quanto ele. Manuel, dizia o padre, ninguém mais merece o céu como você, que tanto contribuiu para a nossa igreja. Ele olhava para os lados e via um lúgubre cenário. No umbral nebuloso onde se encontrava, havia construções próximas a existentes no plano físico, o que o deixava intrigado. Teria ele percorrido longo caminho entre a vida e a morte para chegar a um lugar comum, sem nenhum toque divino ou celestial? Acreditava estar numa espécie de inferno, o que concluía a muito custo por considerar ter sido uma boa pessoa. Manuel fora probo, honesto e dedicado ao seu trabalho. Até mesmo confiança na vida após a morte ele tinha, tanto que doava boas quantias à igreja para assegurar o seu lugar no céu. Mas estava imantado de fortes desejos materiais viciosos. Sentia-se envolto pela terrível fome de quem desfrutava de pratos para atingir a saciedade gulosa. Fechava a boca e contorcia os lábios pensando na cachaça que preenchia a maior parte de seus dias. Simulava o fumo segurando um galho qualquer e bafejando ao vento simulacros de fumaça. Havia de se desligar dessas intensas sensações físicas para ter condições de seguir sua jornada para um estágio redentor em cidade espiritual. Aprendeu a orar em lugar de reclamar da falta de suas muletas materialistas. Foi o seu momento de luz, propiciando o seu resgate. Manuel faz parte dos milhares de humanos que desencarnam como suicidas inconscientes. São os que abusam da comida, bebida, fumo e outros prazeres materiais, até desencadear o fim do corpo físico. O excesso de drogas de todas as espécies contamina o perispírito. Despertam no umbral como regra, porque estão em desalinho com a vibração das cidades espirituais. São mais fáceis de serem resgatados, mas é preciso demonstrar humildade e arrependimento sincero. Geraldo. Na simulação de um rio havia uma cavidade onde se escondia Geraldo. Um leito vazio, cheio de buracos, onde se podia encontrar os espíritos mais tímidos, ou até os inquietos pelo remorso. Uma prece sincera nos chamou e fomos até ela. Percebemos que se tratava de um irmão que havia se drogado apenas por diversão. Ocorre que com o passar do tempo as doses foram aumentadas, atingindo o dia do desencarne. Quem assim se desvincula do corpo físico não percebe realmente o mal das drogas, especialmente se mal orientado, demorando a crer no seu desenlace. Depois de um bom tempo fingindo normalidade, até para não admitir que agiu frontalmente errado, Geraldo fez a sua prece. Essa oração não é algo meramente formal, como uma récita feita na missa. Aguarda-se o arrependimento sincero, que brota do coração e não pode servir-se de fingimento. Portanto, a prece salvadora é a que recolhe, no seu meandro, a compunção real, nítida, captada pelos emissários do alto.
Rezar por rezar pode significar apenas o repetitivo discurso de um texto. O plano superior está atento a isso e não se deixe enganar. Caius e Heitor se aproximaram e desceram ao leito vazio do rio. Caminharam alguns passos até encontrar uma pequena gruta onde se encontrava Geraldo. Ele estava ajoelhado, cabisbaixo, com as mãos unidas e orava baixinho. Geraldo, meu irmão, você nos chamou e aqui estamos, proferiu Caius. Vocês vieram mesmo? Nem posso crer, rezei tanto, balbuciou Geraldo. Estávamos aguardando o seu momento. Quando estivesse preparado a acolher de forma racional os seus erros, despistando-se da emotividade negativa, por se sentir injustiçado ao desencarnar em jovem idade. Será que estou preparado? O que pode me dizer dos seus últimos momentos na crosta terrena? Indagou Caius. Eu me lembro de estar entre amigos numa festa da faculdade, quando todos bebiam e fumavam algumas drogas. Eu sempre me divertia assim. Não pensei em mais nada a não ser no prazer de ficar fora de mim por uns instantes. Eu subi as escadas da casa e fui para um quarto com mais 2 amigos. Fechamos a porta e retiramos uma seringa da mochila. Era a melhor droga que tínhamos conseguido comprar até aquele dia. Mesmo já tendo bebido bastante, nós nos entreolhamos e simplesmente desejamos experimentar aquilo. Geraldo parou e fitou Caius. O que houve, então? Injetei em mim mesmo e passei a seringa adiante. Entrei num estranho êxtase, sentindo um torpor intenso. Em alguns minutos comecei a ouvir as batidas do meu coração, em alto e bom som, como tambores fortes a invadir meus sentidos. Aquilo deixou-me ainda mais entorpecido. Tive uma ânsia. Seguiu-se uma dor lancinante em meu braço. Nem me lembro qual. Até que a minha mente entrou em descompasso e as imagens coloridas viraram um grande breu. Perdi os sentidos e devo ter adormecido. Na verdade, foi o seu sono final. Você desencarnou e foi levado por outros espíritos que ali estavam curtindo a festa com vocês para a zona umbralina. Espíritos estavam conosco na festa? Sim, não somente os espíritos vagantes pela crosta terrena participam dessas festas regadas a drogas, mas sobretudo os que se ligavam na vida encarnada a esse tipo de vício. É um forte chamamento a todos eles. Por que me recolheram? Porque sentiram que você pertencia àquele grupo de desencarnados pelo mesmo motivo, a overdose, a dose final. Mas nunca fui viciado, era só diversão. Nunca imaginei que pudesse morrer por conta disso. Entendo. Muitos encarnados tomam certas atitudes na ingenuidade, imaginando não serem prejudiciais, e terminam enfrentando graves consequências, como o seu caso, um desencarne prematuro. Agora é tarde, não? Nunca é tarde, pois o amor de Deus é infinito. Você teve de passar por momentos de reflexão em face do nível vibratório que o acompanhou quando desceu desencarne. Tem muito a aprender e resgatar. Farei isso aqui? Não, você já está preparado para vir conosco para outro lugar,
onde receberá tratamento especial e terá toda a orientação para os passos futuros. Dali, Geraldo partiu. No plano físico, ele era um encarnado cônscio de suas responsabilidades estudantis. Em sua família, no entanto, recebia poucos conselhos e orientações de seus pais, o que o impedia de conhecer de antemão os males das drogas. Mesmo levando-se o uso como diversão, torna-se possível haver uma complicação orgânica, provocadora do desencarne, que, como regra, é prematuro. A tarefa dos genitores não foi bem cumprida em virtude da omissão educacional, não somente com relação a Geraldo, mas também aos outros filhos. Embora não fosse viciado, caiu na cilada do uso recreativo de droga forte e perigosa. Ao desencarnar, quem estava ao seu redor eram justamente os espíritos que cultuavam essa forma de vida. Por isso, não pôde ser resgatado de pronto por emissários de cidades espirituais. John. Quando eu nasci, meu pai deve ter olhado para o meu rosto e preconizado: eis-me aqui um lindo homem. Mas isso foi somente uma suposição. Fui o primogênito de mais 3 irmãos. Desde pequeno, não importa o que falavam, eu me achava muito bonito e singular. Tive um irmão e 2 irmãs. Acredito que eles foram normais, entre aspas. Da minha parte, sonhava alto, queria ser artista, ou mais belo ou mais cultuado. Crescíamos em família de classe média americana e tínhamos de desempenhar o papel de todo filho, que é acompanhar seus pais em encontros, feiras, missas, eventos, etc. Eu odiava fazer isso, porque nunca me julguei à altura daquele povinho. Nem preciso descrever-me. Basta imaginar o mais belo artista do cinema. Era eu. Nenhum pingo de modéstia conseguia desviar-me do meu objetivo, que era atingir a glória do palco, do sucesso. Meu pai, homem bronco, deu-me muitas surras. Acho que não me matou por interferência da minha mãe, uma mulher boa, mas tosca. Coitada. Os meus irmãos desprezavam-me, porque eu os qualificava como comuns e desinteressantes. Tão logo pude, parti para uma cidade grande. Nesse lugar, com todas as economias que tinha na vida, aluguei um quartinho na periferia. Comecei a me apresentar em vários lugares, pois queria um papel no teatro. Um determinado dia fiz uma apresentação no palco de fazer inveja a qualquer outro concorrente. Estava cotado para o papel principal e isso me realizava. Feliz eu estava. Os risos na plateia e nos bastidores eram todos meus. Entretanto, no final daquela tarde de glória, fui chamado pelo diretor-geral. Ele me recebeu em seu escritório privativo e elogiou muito a minha performance. Senti-me orgulhoso. Achei que era isso. Ele falou, eu também comentei, e pronto. Mas não foi desse modo tão simples. O diretor principiou um diálogo de amplitude incomum, começando pelo meu nascimento. Entusiasmado, passei-lhe tudo o que sabia. Ele perguntou, inclusive, se eu, alguma vez, havia matado um passarinho. Disse-lhe que não, jamais faria isso. Ele riu e contou que já matou vários animais. Depois questionou se isso me incomodava. Tentei ser diplomata e respondi que cada um é cada um. Ele gargalhou, colocando-me em posição desesperadora.
Fiquei estático, olhando para aqueles grandes olhos experientes. Disse-me que eu deveria despir-me. Imaginei que seria despir-me dos meus preconceitos, mas não era literal. Pensei por alguns segundos e não deixei de atender. Fiquei nu. Ele me avaliou e disse simplesmente: aprovado, por enquanto. Quando eu precisar, você virá a mim. Eu aqueci com a cabeça. O restante foi colocar as roupas e sair dali. Mas sabia ter selado o meu destino. John era um bom rapaz, embora egoísta. O seu materialismo evidenciou-se a partir do instante em que trocou tudo pelo sucesso no palco das estrelas, enaltecendo a sua beleza física. A partir daí, emergiu numa vida de ilusões materialistas, misturando sucesso nos palcos com sexo pago, uso de drogas e amizades interesseiras. Teve um início de velhice solitário, mas desencarnou mais cedo do que deveria, pois abusou da saúde. Foi um suicida inconsciente. Mércia era uma mulher casada, com filhos, mas solitária, que vivia em comunidade árabe no Brasil. O machismo imperava em seu lar. Ela não podia expressar suas opiniões, trabalhar ou estudar fora sem a autorização do marido, que, por certo, não permitia. A sua única alegria era locupletar-se de comida e bebida todos os dias em sua casa. Os pais haviam falecido e a única irmã nem mesmo a visitava. O esposo somente lhe dava mínima atenção para fazer perguntas sobre coisas da casa, sobre os filhos ou para um sexo rápido e desamoroso. Mulher imprestável, olhe o seu tamanho. Quanto de comida você consome por dia? Tenho de trabalhar mais para satisfazer a sua saciedade. Deixe-me trabalhar, Saíde. Eu gostaria muito. Cale-se, porque mulher minha fica em casa e cuida dos filhos, mas não precisa comer sem parar. Quanto mais Mércia engordava, mais difícil lhe era cuidar da casa e dos filhos. Alguns vizinhos penalizados passaram a ajudá-la, revezando-se para limpar a casa, lavar a roupa e cuidar das crianças, tudo isso sem Saíde saber. É certo que Mércia sofria. No entanto, resolveu trocar o padecimento por uma opção muito delicada, bem próxima ao suicídio inconsciente. O suporte dos vizinhos auxiliava, inclusive na sua higiene diária. A falta de apoio familiar direto retirou-a da linha da bondade e inseriu-a na senda dos sentimentos negativos. Ela era tão maltratada pelo marido que não conseguia ser doce e receptiva aos vizinhos que a ajudavam. Era ríspida e parecia descontar a sua frustração nos estranhos. Amargurou-se ano após ano. Foi ficando cada vez mais solitária, até que um dia sofreu um ataque cardíaco e desencarnou. A falta de fé lançou-a no cenário do suicídio inconsciente. Dirigiu-se para o umbral nebuloso. Mércia foi uma criança educada sob rígidos padrões, sob a ótica de um dever ilimitado de obediência ao pai ou ao marido. Era um critério machista que a deixava infeliz. Embora casada, com filhos, sentia-se desprezada e maltratada pelo marido. Por isso, a superalimentação foi um escape perigoso, associando-se essa condição física à duradoura amargura.
levou-a ao suicídio inconsciente.